Capítulo 2. Espiritualidade exagerada. E, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Mateus 4:2. Em 2007, quando eu já havia atingido o auge de meu peso, uma amiga de nossa família, Roselém Fátio, que iniciou e lidera o Ministério Sabaote, com base em Milão e com dezenas de igrejas espalhadas pela Itália e outros países, fez-nos uma visita em Curitiba. Outra irmã, uma médica, acompanhava na ocasião. Então, logo entrou em minha casa, a expressão de susto ao reparar meu tamanho não pôde ser disfarçada. Ela foi direto ao assunto. Pastor, perdoe-me. Você sabe que eu sou médica e não posso deixar de externar minha preocupação com o fato de que você está cada vez mais pesado. Por isso, preciso perguntar: você fez algum check-up médico recentemente? Sim, fiz há uns 2 meses, respondi. Quais foram os resultados? Indagou ela. Excelentes, está tudo bem. Diante de sua cara de descrença, pedi que minha esposa buscasse os exames, o que ela dispensou, dizendo não ser necessário. Depois de questionar se o check-up havia sido conduzido por um cardiologista e se as taxas de colesterol, triglicerídeo, glicose e pressão sanguínea estavam mesmo em ordem, eu garanti que sim, enfatizando: está tudo perfeito. E o que o seu médico lhe disse? Ela indagou. Eu, todo orgulhoso, respondi. Ele jogou meus exames na mesa, visivelmente aborrecido, e disse que eu tinha mais sorte do que juízo. Que achava surpreendente que alguém com mais de 150 quilos estivesse com resultados tão bons. Naquele momento, com toda a franqueza, ela replicou: Pastor, perdoe-me por discordar da fala desse médico. Você não está tendo sorte. Só está ganhando tempo. É que você ainda é novo. Eu estava com 34 anos na época. E ainda não deu tempo de as consequências de seu descuido se manifestarem. Ela arrematou a conversa com uma frase que aguilhou minha consciência pelos anos seguintes. O corpo é como um cartão de crédito. Primeiro você o usa e depois chega a fatura, cobrando aquilo que você gastou. Por enquanto, você só está gastando, e muito, mas eu garanto que daqui a pouco a fatura chegará, e chegará bem alta. Ainda tentei lutar contra aquilo, resmungando em meu íntimo: que nada, eu sou um homem de Deus. Como se exercer fé fosse uma forma de anular leis criadas pelo próprio Deus, para serem respeitadas e obedecidas na dimensão natural. Eu, naquela época, achava que podia ser irresponsável e depois, pela fé, abortar a colheita de minha semeadura de negligência quanto ao cuidado do corpo. Como podemos ser tão insensatos e ainda espiritualizar nossos erros? Cerca de 2 anos depois daquela conversa, a tal da fatura chegou. E ela veio mais rápido do que eu esperava. Como já afirmei, primeiro chegou a conta da pressão alta e pouco depois a fatura do diabetes. Fiquei chocado. Descobri que mesmo sendo um homem de Deus, eu era vulnerável às consequências de minhas escolhas. Percebi tardiamente, ainda que não tarde demais, que meu corpo sofreria os resultados das leis naturais, sob as quais fora criado para viver. E, portanto, não era certo tratar o assunto com uma espiritualidade exagerada. Com o choque daquela constatação, resolvi ouvir os conselhos médicos e mudar a maneira de me alimentar. Cortei a ingestão de açúcar, diminuí drasticamente o consumo de trigo refinado, o que incluía pães e massas.
Passei a dar preferência a legumes e saladas, e em cerca de 1 ano perdi quase 30 quilos. Embora não fosse todo o peso que eu deveria eliminar, foi o suficiente para normalizar a pressão e o açúcar no sangue. Perdi peso e melhorei a saúde. A parte ruim eu já contei. Acomodei-me por cerca de 4 anos àquele novo peso, até que outras circunstâncias voltassem a chacoalhar tudo. Antes de seguir com essa história, é necessário enfatizar os danos que o engano da espiritualidade exagerada tem trazido a muitos, como trouxe a mim. Nós já aprendemos o caminho. Temos de expor à mente a verdade da palavra de Deus, para assim ser possível reprogramá-la. Vamos ao que a Bíblia diz a esse respeito. O ser completo. A constituição plena do ser humano envolve partes distintas. Observe o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. A palavra grega que Paulo usou nesse versículo, traduzida por em tudo, é holoteles, que significa perfeito, completo em todos os aspectos. O conceito é de uma santificação completa, o que se confirma em outras traduções. Os santifique inteiramente, NVI, ou os torne santos em todos os aspectos, NVT. O que compõe o ser humano inteiro? Quais são as partes do todo? O apóstolo declarou que o ser humano completo é composto por espírito, alma e corpo. Isto é, temos aqui o que na teologia é classificado como tricotomia, a divisão tríplice de nosso ser integral. Por conseguinte, entende-se do recado aos Tessalonicenses que a santificação total abrange as 3 partes que integram o ser humano. Em outra epístola, Paulo elucida um pouco mais o assunto ao separar a impureza da carne e a do espírito, sem mencionar a alma, o que abordaremos a seguir. Ele enfatiza que deve existir um trabalho de purificação, tanto de uma quanto de outra parte. Ou seja, não se trata de santificação por atacado. A isso, Paulo chamou de aperfeiçoamento da santidade. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Se o processo de aperfeiçoar a santidade implica lidar com impurezas em partes distintas até que sejamos santificados holoteles completamente, é imprescindível enxergar e compreender a tripartição humana e suas particularidades. E isso pode ser visto nos detalhes que a Bíblia apresenta quando descreve a criação do homem. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. O relato bíblico da criação revela a partição do ser humano. Deus fez um boneco de barro. Aqui se originou o corpo. Soprou nele o fôlego de vida. Aqui se originou o espírito. E então, da combinação destes, resultou aquilo que define o homem. Aqui se originou a alma vivente. Desde o início de todas as coisas, já vemos essa constituição tripla.
Há aqueles que defendem a dicotomia, segundo a qual os termos alma e espírito são usadas de forma intercambiável para definir a mesma parte. Contudo, quero mostrar com base nas Escrituras a verdade da tricotomia humana. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4,16. Nesse trecho da carta aos Coríntios, Paulo destaca somente duas partes, o homem interior e o homem exterior. No entanto, a aparente dicotomia se dissolve quando olhamos para outras informações complementares da Palavra de Deus, que nos mostram uma subdivisão do homem interior em espírito e alma. Ou seja, temos sim homem exterior e interior, mas não apenas isso, porque o lado de dentro também é apresentado como sendo de constituição dupla. Observe outros versículos. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com meu espírito dentro de mim eu te busco ansiosamente. Isaías 26, 9. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Lucas 1, 46, 47. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósito do coração. Hebreus 4:12. O trecho de Hebreus, em especial, ilustra bem a separação. Juntas e medulas estão próximas, mas são distintas. O mesmo conceito é verdadeiro quanto a espírito e alma. Estão juntos, mas são diferentes um do outro e ainda podem ser separados. Essa subdivisão do homem interior também é constatada na tipologia do tabernáculo de Moisés. Considerado o lugar da habitação de Deus, ele possuía duas partes visíveis: a coberta, a tenda da congregação, e a descoberta, átrio exterior. Contudo, seria equivocado chamá-lo de bipartido, visto que a tenda da congregação, por sua vez, era composta por dois ambientes, o lugar santo e o santo dos santos, ou lugar santíssimo, separados apenas por um véu. Hoje, o homem é chamado nas Escrituras de morada de Deus, Efésios 2:22, e santuário de Deus, 1 Coríntios 3:16, pois o Espírito Santo nele habita. O ser humano é o atual tabernáculo do Senhor. Assim como o interior do tabernáculo de Moisés, o interior do tabernáculo humano também é subdividido em duas partes, espírito e alma. Em suma, o que as Escrituras ensinam é que somos homem exterior, corpo, e homem interior, alma e espírito. Em ordem de relevância, espírito, alma e corpo. Somos tripartidos, divididos em três partes distintas, e a obra santificadora também difere em cada uma delas, pois são partes distintas que requerem atenção e cuidados distintos. Espiritual versus natural. Nosso entendimento sobre o homem integral, espírito, alma e corpo, inevitavelmente afetará nossa maneira de lidar com aspectos práticos da vida cristã.
Durante muito tempo, questões que muitos cristãos não consideravam espirituais eram classificadas como sem valor. No entanto, o homem não é somente um ser espiritual, ele também é constituído de alma e corpo. E nessas duas dimensões, há necessidades que não serão supridas apenas pelo que é espiritual. Por exemplo, Adão, o primeiro homem, quando estava no Éden, antes da queda, encontrava-se em perfeita comunhão com Deus, que o visitava diariamente. Ele não tinha nenhuma necessidade espiritual não suprida. Contudo, as Sagradas Escrituras nos mostram que o próprio Criador reconheceu que o homem estava solitário, de modo que decidiu criar-lhe uma companhia, uma esposa. Gênesis 2:18. A verdade assentida pelo próprio Deus é que havia no ser humano uma solidão que não poderia ser preenchida por aquilo que é espiritual. O que o homem apresentava era uma necessidade distinta na esfera emocional. Semelhantemente, encontramos na palavra outra questão que envolve o corpo, e não somente o espírito e a alma. O Senhor ordenou ao homem que se alimentasse das árvores do jardim do Éden, com exceção das árvores da vida e do conhecimento do bem e do mal. Ninguém questiona se Adão, por ocasião da criação e antes da queda, estava ou não plenamente suprido na dimensão espiritual. De igual modo, nenhum de nós deixa de admitir que Adão também precisava de alimento, uma vez que seu corpo terreno não sobrevivia apenas de recursos espirituais. Outro exemplo bíblico que sustenta a mesma lógica é o episódio da tormenta que levou ao naufrágio o navio que conduzia Paulo a Roma, onde seria julgado por César. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso, peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês. Porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Atos 27, 33, 34. Cabe recordar que Deus havia alertado Paulo por meio de um anjo de que haveria livramento e salvação para o iminente naufrágio. Isso, além de ser uma excelente notícia, mostrava a vontade e o compromisso divino de salvá-los da morte prematura. Contudo, o pedido do apóstolo aos tripulantes para que se alimentassem revela que, mesmo havendo a promessa de livramento sobrenatural da morte por acidente, eles poderiam sim morrer devido à saúde debilitada. Se isso acontecesse, os únicos responsáveis seriam eles mesmos e não Deus. Não podemos confundir aquilo que recebemos do Senhor por meio de recursos espirituais com aquilo que, por ser natural, é de nossa inteira responsabilidade. Mesmo sabendo que Deus salvaria aquelas vidas, o apóstolo insistiu que cada um realizasse a parte natural, ou seja, que comessem. Depois que o navio encalhou e começou a ser destruído, o comandante ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Atos 27, 43. E os que não sabiam nadar? Para eles, a instrução foi que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. Atos 27, 44. Ninguém espiritualizou a forma de alcançar o livramento prometido. Ninguém disse, se foi Deus que prometeu, que Ele nos salve. Nós nos recusamos a nadar ou boiar agarrados em destroços, porque a intervenção tem de ser espiritual. Nada disso.
Eles aceitaram a combinação de uma provisão espiritual de livramento com atitudes práticas que efetivassem o livramento. O resultado está registrado nas Escrituras. E foi assim que todos se salvaram em terra. Atos 27, 44. A história mostra que a Igreja, ao longo dos séculos, desprezou assuntos que não considerava espirituais. Por muito tempo, por exemplo, a questão da vida sexual dos casais não era abordada nem ensinada aos crentes, a não ser para destacar algo carnal, impuro e pecaminoso. A atual geração deveria erguer as mãos aos céus em gratidão pelo que se entende e ensina nessa área hoje em dia. Alguns desses equívocos só começaram a ser ajustados quando se passou a enxergar o homem como mais que um espírito. Ele também é constituído de alma e corpo. Estamos crescendo, mas ainda há muito engano a ser confrontado. O que é da carne é carne. Um texto bíblico que chamou minha atenção enquanto refletia sobre o desequilíbrio entre o que definimos como espiritual e carnal se encontra em João, no relato da conversa de Jesus com Nicodemos, homem chamado de mestre em Israel. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. João 3, 1-7. A conversa gira em torno da verdade do novo nascimento, uma questão que Nicodemos, a princípio, não conseguia entender. Na visão dele, era necessário voltar ao ventre materno e repetir o nascimento natural. Para esclarecer seu equívoco, Jesus explica que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. O novo nascimento é essencialmente espiritual, e essa dimensão espiritual deve ser entendida e desenvolvida em nossa vida. Contudo, isso não muda o outro aspecto destacado por Cristo. O que é nascido da carne é carne. Não deixamos de ser seres físicos, naturais, só porque espiritualmente nascemos de novo. O novo nascimento não muda nossa condição física. Se alguém era obeso antes do novo nascimento, não o deixa de ser instantaneamente, só porque nasceu de novo. Isso também se dá com nossa altura, nosso cabelo e qualquer outro detalhe de nosso corpo físico. As experiências espirituais não anulam a simplicidade da vida natural, que assim como o âmbito espiritual também funciona debaixo dos princípios que Deus estabeleceu. O fato de Jesus ser o Filho de Deus, por exemplo, não o isentou de lidar com as necessidades físicas enquanto esteve em um corpo terreno. Jesus teve fome, Mateus 4:2. Teve sede, João 19:28.
Sentiu cansaço, João 4:6, e precisou oferecer a seu corpo natural os devidos cuidados. Jesus teve de comer e beber, Lucas 7:34, descansar e dormir, Mateus 8:24. Não podemos espiritualizar essas questões. Fazê-lo seria insensatez. Nossas necessidades espirituais demandam atenção da mesma forma que as naturais, mas cada esfera tem sua própria provisão e, obviamente, uma não supre a outra. Observe o que Cristo disse na ocasião em que Satanás o tentou transformar pedras em pães. Está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Jesus não disse que as pessoas não precisam de pão para alimentar-se. Ele disse que as pessoas não vivem só de pão, mas também da palavra de Deus. Ou seja, o espírito necessita de alimento espiritual, o pão divino, a palavra de Deus, enquanto o corpo precisa de pão terreno. São dimensões distintas e cada uma tem necessidade própria de provisão alimentar. Não podemos inverter as coisas. O pão terreno não tem o propósito de alimentar o espírito, assim como a palavra de Deus não tem o propósito de alimentar o corpo. Apesar da simplicidade dessas constatações, muitos, na prática, por meio de seu estilo de vida, parecem ignorá-las completamente. Cuidados naturais. Encontramos na Bíblia um conselho de Paulo a Timóteo sobre não espiritualizar aquilo que é natural. Não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5:23. Sabemos que Deus é um Deus que cura. Um dos nomes com os quais ele se revela nas Escrituras é Jeová Rafá, que significa o Senhor que sara. Êxodo 15:26. Há promessas e relatos de cura em toda a Bíblia, bem como na vida e no ministério de Paulo. Entretanto, não vemos o apóstolo aconselhando seu discípulo a apenas orar e aplicar fé para resolver o problema. Também não encontramos nenhuma indicação de que Paulo tenha orado pelo assunto. Ele tão somente deu um conselho prático. Especula-se que o motivo de acrescentar vinho à ingestão de bebidas devia-se à má qualidade da água onde Timóteo se encontrava. Isso, porém, é mera inferência. A verdade é que não sabemos ao certo qual foi o motivo. Talvez a enfermidade nem fosse oriunda de um problema com a água. Entretanto, o que sabemos com certeza é que Timóteo sofria de um problema natural, físico, uma enfermidade frequente. Então, o apóstolo sugeriu uma forma natural de resolver a questão. Por quê? Porque não havia necessidade de espiritualizar aquela situação. Hernandes Dias Lopes, comentando a primeira epístola de Paulo a Timóteo, afirma: Timóteo era um jovem tímido e doente. Cuidava dos outros, mas estava descuidando de si mesmo. Precisava dar atenção à sua saúde para poder cuidar da igreja. As pressões do ministério são enormes e Timóteo estava à frente da maior igreja da época, a igreja de Éfeso. Éfeso era a capital da Ásia Menor, uma cidade complexa e com muitos desafios. Os falsos mestres perturbavam a igreja e Timóteo precisava lidar com essas pressões que vinham de fora e também com as tensões que vinham de dentro da igreja.
O desgaste emocional e os reflexos que esse desgaste tinham na saúde de Timóteo levaram Paulo a orientar o jovem pastor a cuidar de sua saúde. O ideal romano era uma mente sã num corpo são. Os efeitos benéficos do vinho como remédio contra distúrbios dispépticos, tônico e forma de contrabalancear os efeitos da água impura eram geralmente reconhecidos na antiguidade. O vinho era usado tanto para doenças físicas como emocionais. Provérbios 31, 6. O pai da medicina, Hipócrates, recomendava doses moderadas de vinho a pacientes para os quais a água sozinha faria mal ao estômago. Plutarco declara que o vinho é a mais útil das bebidas e o mais agradável dos remédios. Paulo é enfático em dizer que Timóteo, por motivos terapêuticos, deveria usar um pouco de vinho e não muito vinho. É claro que este texto não pode e nem deve ser usado para justificar o consumo de álcool. Paulo se refere a cuidados medicinais e não a uma licença para beber. De acordo com William Barclay, Paulo simplesmente está dizendo que não há nenhuma virtude em um ascetismo que faz ao corpo mais mal do que bem. Semelhantemente, hoje em dia também há muitas enfermidades e problemas de saúde que poderiam ser resolvidos com ajustes de alimentação, sono e exercício físico. Contudo, insistimos em tratar questões naturais de forma espiritual. Um pastor que conheci sofreu com diabetes por anos, sempre pedindo oração por isso. Os médicos diziam que a prática de exercícios físicos ajudaria, e ele tentou, decidiu fazer caminhadas diárias. Fez por um tempo e nada, nenhuma melhora. Deduziu assim que não funcionava. Um dia, outro médico propôs que ele fizesse um teste, aumentar a dose de exercícios até chegar a 2 horas diárias de caminhada. Resultado, ele ficou completamente curado. Não nego de forma alguma o poder curador de Cristo. Tenho testemunhado intervenções divinas por anos, tanto em minha vida como na de muitas outras pessoas. À luz do ensino bíblico, contudo, não posso aceitar que a única forma de melhorar a saúde seja por meios espirituais, especialmente quando a pessoa optou por viver em deliberada negligência quanto aos princípios de cuidado do corpo instituídos pelo próprio Criador. Eu mesmo ignorei durante anos os sábios conselhos sobre cuidado do corpo que muitos me davam. Por quê? Porque cometi a insensatez de imaginar que, por ser um homem de Deus, não teria problemas de saúde. É verdade que contamos com provisão divina de cura e saúde para o nosso corpo. Paralelamente, contudo, também é verdade que temos a responsabilidade de cuidar do corpo para evitar problemas. Quando Cristo foi ressuscitar Lázaro, deu primeiro uma ordem aos homens que lá estavam. Essa voz de comando precisou ser obedecida antes que se realizasse o milagre. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: Eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. João 11, 39-41. Para mim, a lição é clara. Aprendi isso com meu pai, quando ainda era garoto. Jesus não tirou a pedra, mandou que os homens fizessem isso. Há 2 verdades reveladas aqui. Uma fala da responsabilidade humana,
a outra do poder divino. Servimos a um Deus de intervenções sobrenaturais. Essa é uma verdade maravilhosa. Jesus ressuscitou um homem que estava morto havia 4 dias, já cheirando mal. Um milagre espetacular. Entretanto, mesmo dispondo-se a fazer aquilo que nenhum ser humano poderia fazer, Jesus se recusou a fazer aquilo que o homem poderia fazer. Muitos cristãos, porém, não têm compreendido nem vivido dessa forma. Querem desfrutar de cura e saúde unicamente por meio de intervenção divina, sem que precisem fazer sua parte de cuidar do corpo. Sabedoria da prevenção. Melhor do que a possibilidade de apenas corrigir determinados problemas é saber que podemos preveni-los. De igual modo, mais importante do que buscar a intervenção divina em nossa saúde é saber preservá-la. É melhor prevenir do que remediar, já diziam os antigos. Há várias questões práticas da vida natural que não devem ser espiritualizadas. A relação íntima do casal é uma delas. A Bíblia nos revela que precisamos dar a devida manutenção a esse aspecto da relação conjugal. E não se faz isso de forma espiritual, mas de maneira prática, natural. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês, por não terem domínio próprio. 1 Coríntios 7, 5. As Sagradas Escrituras orientam os cristãos de forma bem clara nessa matéria. Um casal não deve se privar de sua vida de intimidade física, sexual. Esse é o contexto da afirmação de Paulo aos Coríntios. A orientação divina explicou ainda a exceção. Só se justifica uma pausa na intimidade quando há mútuo consentimento dos cônjuges, por um breve intervalo e para se dedicar à oração. Contudo, ainda que o motivo seja uma busca mais intensa de Deus, Paulo instrui o casal a não alongar demasiadamente a pausa, para evitar que Satanás explore uma possível falta de controle sobre o desejo não satisfeito de um dos cônjuges. Sempre ouvi que a forma de manter o diabo longe era por meio da oração, e isso é verdadeiro. Entretanto, quando o assunto é o casamento e a relação íntima dos cônjuges, a palavra de Deus nos revela que, apesar da oração, a negligência de cuidado com as necessidades sexuais do cônjuge abrirá uma porta para a tentação de Satanás, em vez de mantê-lo longe. Isso é muito sério. Se o casal quiser espiritualizar sua relação e viver só de oração, acabará criando um ambiente de vulnerabilidade que poderá destruí-lo. Isso, é claro, não diminui o valor da oração, mas mostra que devemos entender a responsabilidade de também cuidar de forma bem prática daquilo que é natural. O fato de Deus desejar abençoar espiritualmente o matrimônio não dá a ninguém o direito de negligenciar a responsabilidade de cuidado físico e emocional com o cônjuge. Igualmente, o fato de Deus ter feito promessas de cura e saúde não nos dá o direito de negligenciar o cuidado com nosso próprio corpo. Observe outro exemplo dessa praticidade da vida natural, que é a ordem divina para a prevenção de acidentes em uma casa. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço, para que você não traga culpa de sangue sobre a casa, se alguém de algum modo cair do terraço. Deuteronômio 22, 8. Apesar de a Bíblia conter promessas de proteção para o povo de Deus,
Nela também há ordens de prevenção e cuidado. O Senhor estabeleceu um princípio claro: se a casa tem terraço, precisa ter parapeito também. Para quê? Para evitar acidentes. A prevenção é prática e não pode ser ignorada pelo fato de existir uma provisão espiritual de proteção. Não há na Bíblia orientação para que pessoas fiquem orando para que outras não caiam do terraço. A instrução divina é para que se construam parapeitos. É importante ressaltar que se alguém caísse por falta de parapeito e viesse a machucar-se ou falecer, a culpa do sangue viria sobre o dono da casa, que não preveniu o acidente. Apesar disso, muitos têm se recusado a construir parapeitos em diversas áreas da vida e, tristemente, ainda atribuem os acidentes à vontade de Deus, como se tudo fosse inevitavelmente regido apenas por um plano superior divino, e não pelas próprias escolhas individuais. E o pior é que agimos assim, muito embora Deus tenha mostrado claramente como os acidentes poderiam ser evitados. Temos uma responsabilidade para com a prevenção, e ela é nossa, não de Deus. Tentar Deus. Quando Jesus foi tentado no deserto, uma das propostas do maligno foi que Cristo espiritualizasse o que é natural. Observe. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Mateus 4, 5 e 6. Qual foi a proposta do diabo? Ele insinuou que uma promessa divina de proteção poderia ser usada em caso de negligência humana para com a responsabilidade e o bom senso de proteger a si mesmo. Por que Satanás fez tal proposta? Para tentar destruir o Messias, mesmo objetivo que tem para conosco, o que se torna possível quando caímos nesse tipo de engodo. Como Jesus, nosso referencial, lidou com o assunto? Atente para a resposta de nosso Senhor. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4, 7. Negligenciar a devida e prática prevenção a acidentes em nome da fé e confiança no cuidado divino é classificado nas Escrituras como tentar a Deus. É o que está registrado na Bíblia. Paulo afirmou aos romanos que tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Romanos 15, 4. Deveríamos aprender com essas lições bíblicas, em vez de tentar o Senhor com nossas negligências espiritualizadas. Nosso comportamento denuncia no que acreditamos, que as promessas divinas farão tudo por conta própria, mesmo que não cuidemos de nosso corpo. Então, simplesmente não fazemos nada em prol de nossa saúde. Estamos tentando a Deus quando agimos assim. Com efeito, precisamos parar de espiritualizar aquilo que é natural. Muitas desgraças poderiam ser evitadas caso agíssemos corretamente. Simples assim. Muitos crentes acreditam ao Senhor e às suas escolhas soberanas a razão de toda e qualquer tragédia na vida deles. Atribuem e transferem a Deus a responsabilidade por tudo o que os acomete. A palavra de Deus não concorda com isso. Pelo contrário, mostra que há circunstâncias que enfrentamos desnecessariamente pelo simples fato de não darmos ouvidos à advertência divina.
foi o que o apóstolo Paulo reconheceu a bordo daquele navio, que, depois de uma grande tempestade, acabou naufragando próximo à ilha de Malta. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Atos 27, 21. O apóstolo havia advertido a não seguir viagem, mas o centurião responsável deu mais crédito ao dono do navio e ao piloto, Atos 27, de 9 a 11. Ainda que o Senhor tenha tirado proveito daquela situação, houve evangelização dos moradores da ilha por meio de Paulo. Não significa que precisava ter acontecido daquela forma. Pelo contrário, o apóstolo afirmou que a perda poderia ter sido evitada. Sofri durante o período em que mantive o excesso de peso de vários problemas na coluna, o que incluía algumas hérnias. Por meio da intervenção divina, sobrenaturalmente recebi curas e melhoras, mesmo quando os médicos diziam ser impossível. A cada intervenção divina, eu me tornava ainda mais confiante na atitude errada. Não me preocupar com o cuidado de meu próprio corpo. Pensava comigo, eu tenho à minha disposição cura e saúde divinas. Certo dia, enquanto orava, fui surpreendido com uma advertência clara do Espírito Santo em meu íntimo. Eu não suspenderei para sempre as leis da natureza em seu favor. Comecei a perceber a partir daquele dia que as manifestações de cura, expressões de amor e misericórdia divinos não deveriam ser uma desculpa para a deliberada negligência no cuidado do corpo. Temos de cuidar para não aceitar a sugestão do diabo de tentar o Senhor, isentando-nos de responsabilidade. Podemos estar mascarados com uma espiritualidade exagerada, tendo atrás da máscara faces doentes que não precisavam estar assim, caso houvesse um cuidado responsável de ordem natural e prática com a saúde do corpo. Não é porque somos espirituais e nossa pátria é o céu que podemos negligenciar o corpo que Deus nos deu para cuidar enquanto ainda estamos neste mundo. Nossas escolhas, principalmente aquelas que tomamos em contrariedade às advertências divinas, trarão consequências. E isso vale para todas as áreas de nossa vida, incluindo a saúde. Falarei mais acerca disso no capítulo a seguir.